Glória a Deus. A temática que eu quero abordar hoje, que o Senhor colocou no meu coração um tempo atrás, é contemplando o coração de Jesus. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Diz assim no verso 17: santifica-os pela tua verdade, tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. E oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Obrigado, amor. E dê-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste assim como me amaste. Pai, eu desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes tenho declarado o teu nome, e declararei em outras traduções, e o farei conhecer mais, que o amor com que tu me amaste possa estar neles e eu neles. Fecha os teus olhos. Pai, obrigado mais uma vez, Senhor. A tua palavra está sendo lida, que ela venha cumprir o propósito pelo qual ela foi instituída. Ó Deus, tome toda a glória, Senhor, toda a notoriedade, toda a honra, todo o louvor, tudo é para ti, Senhor. Todos os holofotes, as canções, as vozes entronizadas nesse lugar, tudo é para a tua honra, Senhor. Tudo é para a tua glória, tudo é para o teu louvor. Que Satanás não tome parte neste culto e não venha roubar a semente lançada em nossos corações, mas que o Senhor o repreenda em um nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quantos estão me ouvindo bem? Diga amém. Coisa boa, irmãos, é esse som de silêncio. Desde já também quero pedir a vocês que silenciem o celular de vocês, coloca no vibracal ou no modo avião, para que nada venha roubar a nossa atenção nesse exato momento. Se você não fez isso, faça isso, para que a sua atenção seja toda para a ministração da palavra. Nós estamos aqui num texto muito profundo das Escrituras, que é João capítulo 17. Em João capítulo 17 é onde Jesus vai orar. E a partir do momento em que Jesus Cristo vai orar, Ele nos ensina uma lição. Lição essa que a gente analisa os anseios do coração de Jesus. Se tem uma coisa que a gente precisa se atentar na Bíblia, é para as reações de Jesus, para os ensinos de Jesus Cristo. Se você hoje entrou desejando como que eu serei mais crente, como que eu serei mais santo, como que eu posso orar melhor, como que eu posso ser mais fiel, como que eu posso entender o valor do que era ofertar a Deus, é olhar para a vida de Cristo Jesus.
ninguém melhor do que Jesus pode nos apontar o caminho. O homem teve sua dificuldade e o próprio caminho se fez carne para se revelar ao homem. Porque homem nenhum teria capacidade de alcançar a eternidade, Igor. Mas o caminho fez questão de vir à terra. Se fez carne, morreu, ressuscitou. E nós estamos aqui agora por causa desse caminho. Conhecido como Jesus, o Cristo, aquele cujos principados e potestades tremem e temem, aquele onde céus e terras se movem ao som da sua voz. Tanto é que qualquer coisa que um cristão professa e ele coloca o nome Jesus, Cristo, causa um impacto. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos abrindo um trunfo para ser ministrado aqui hoje. Todas as vezes que alguém sobe essa tribuna para falar desse ser, desse Deus que se fez carne e habitou entre nós, é um trunfo para as nossas vidas. Porque tudo que nós estamos vivendo é a partir dele. Tudo que nós conquistamos é a partir dele. Todo o livramento que um homem tem nessa vida é a partir dele. Todo o ensino da palavra se volta para ele. Toda a doutrina bíblica olha e aponta para ele. Todo louvor bíblico olha e aponta para ele. Todo anseio eterno aponta para ele. Tudo aquilo que move céus e terra está diante desse nome, Jesus, o Cristo. Quando nós nos levantamos para falar de Cristo, principados e potestades se atentam muito bem, porque uma forma errada ministrada sobre ele é um desvio eterno. Por isso que todo homem ao subir em cima dessa tribuna, toda mulher ao subir em cima dessa tribuna e abrir as escrituras para professar o nome de Cristo, deve temer e tremer, porque dependendo do que a gente anunciar, é desvio eterno ou alcance do alvo. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Jesus então compartilha os seus anseios na oração, e ali o Senhor colocou alguns pontos para ser abordado aqui. Tem pelo menos 4 pontos. Eu vou tentar explanar isso aqui para vocês, porque o tempo ele é corrido. Você olha, é 7h46, daqui a pouco quando você volta de novo, já são 8h20, e aí já acabou o nosso tempo. Eu vou tentar ser o mais simples possível aqui. O primeiro anseio que eu quero destacar nessa leitura, contemplando o coração de Jesus, ele está no verso 17. Se você desejar acompanhar a partir daqui, você acompanha a partir daqui. Se você desejar abrir a palavra aí onde você estiver, você também assim o faz. E de vez em quando é melhor a gente abrir e acompanhar, que é onde a gente joga aquela setinha, pega um papelzinho, anota, porque o Senhor fala através da sua palavra. Amém, irmãos? O primeiro anseio de Cristo que eu quero selecionar para a gente contemplar o seu coração é o que ele ora no verso 17. Ele pede ao Pai para que o seu povo, para que os seus discípulos sejam santificados na verdade. Repita comigo: santifica-os na verdade. Jesus pede para que o Pai nos santificasse na verdade. Esse é um dos anseios do coração de Jesus. E o que é santificar se não separar? Separar para Deus ou purificar. Todas as vezes que você vê essa palavra santificação ou santidade estão atreladas, estão juntas. Santificação é separar de algo para alguma coisa. Nós não nos separamos somente daquilo que é profano. Nós nos separamos daquilo que é profano e nos aproximamos daquilo que é puro.
Por isso o conceito santificação. Mas Jesus pede para nós sermos santificados através da palavra. Por que Jesus ora isso? Porque nós não temos a capacidade de sermos santificados sozinhos. O próprio Jesus, lá no verso 19 do capítulo 17, ele deixa claro: e por eles me santifico a mim, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus foi quem nos deu a capacidade de se santificar. Nenhum ser humano sequer teria a capacidade de ser santo sozinho, ou tem a capacidade de ser santo sozinho. Nenhum ser humano consegue fazer isso por conta própria. Primeiro, que o coração do homem é enganoso. Segundo, a matéria do homem se corrompeu desde o Éden. Depois que o homem desobedeceu a Deus no Éden, acabou-se, expulso do jardim, e aí precisou-se o último Adão. A gente gosta de utilizar a palavra segundo, mas é melhor falar último, porque não vai ter o terceiro. Não vai ter outro ser que vai fazer o que Jesus Cristo faz. Por isso que ele é o último Adão, porque nenhum outro Adão vai se levantar para fazer propiciação pelos nossos pecados, porque Cristo de uma vez por todas se rendeu em nosso lugar, e ele mesmo orou e disse: Pai, eu mesmo vou me santificar, para que a minha igreja, para que os meus discípulos possam também ser separados. Nós não teríamos a capacidade de obedecer sozinho, porque o homem por si mesmo, ele vai para o declínio. O homem por si mesmo, ele é carnal, ele não tem luz, ele não busca porque ele gosta, ele não busca porque ele deseja, ele busca porque ele foi constrangido pelo céu, constrangido pela eternidade, que Jesus é o único caminho, Ali, que Jesus é a única verdade, que Jesus é a única vida. Por isso que todo ser humano, quando olha para outro ser humano, se desvia do caminho. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Porque se desvia, porque tirou os seus olhos de quem é perfeito. Fala para o teu irmão: perfeito é só Cristo, e ainda bem. Isso, diga para ele: e ainda bem, que se dependesse do Miqueias, azedou o evangelho. Ora está bem, ora está mal. Ora se acha cheio e ora se acha um patinho feio. Porque nós sofremos alteração no nosso humor, e nem sempre os nossos tratamentos são como o outro deseja. Mas Cristo jamais falhará com nenhum de nós. Por que que ele pede para nós sermos santificados na palavra? Porque a palavra é o meio pelo qual nós somos santificados. O louvor é bom, o som dos instrumentos em harmonia são legais. Assistir uma série que fale das Escrituras é bom. Assistir um filme que fale das Escrituras é ótimo demais. Mas nada disso substitui a palavra de Deus. Alguns estão trocando o fundamento, por isso são inconstantes, por isso estão fracos, por isso estão raquíticos na fé, porque estão trocando o fundamento, que é a palavra de Deus. Quantos aqui já foram aconselhados pelos pais antigos? Não tem o que orar, não sabe como orar? Ora a palavra. Abre um Salmos e se inclui nos Salmos enquanto você está orando, porque a palavra é o único meio pelo qual nós somos santificados. E o que mais, Miqueias? A palavra é o meio pelo qual nós somos libertos.
João capítulo 8, verso 32. E o que mais? A palavra é o meio pelo qual nós fomos gerados. Tiago capítulo 1, verso 18. Fomos gerados pela palavra para a salvação. Se não fosse a palavra de Deus, não seríamos santos. Se não fosse a palavra de Deus, não seríamos libertos. Se não fosse a palavra de Deus, não haveria novo nascimento. É por isso que quando alguém vem desejando ser aconselhado numa mesa na casa pastoral, quando a pessoa cria uma idealização que ela vai receber uma valinha de condão, em que de um dia para o outro ela vai passar a não sofrer mais, não vai precisar mudar nada, e a gente abre as Escrituras, é um divisor de água. Aqueles que ouvem a palavra do amado mudam a sua conduta. Você quer ser mais santo? Vamos ver o que Jesus disse na sua palavra. Você quer ser mais separado, mais verdadeiro? Vamos ver o que Deus disse através da sua palavra. Estou com um problema no casamento. Vamos ver qual é o conselho da Bíblia para isso. Eu sou jovem solteiro. Estou com problema de pornografia. Estou com problemas diversos da minha sexualidade. Vamos ver, ao abrir a palavra de Deus, o que Cristo tem para nos ensinar. Fala para o teu irmão: não abandone a sua razão de fé, porque a sua razão de fé continua sendo a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre sua mente. Vamos ler isso aqui, irmãos? Vamos lá, no 3. E esta... O que vai ser inscrito profundamente na nossa mente? Quem se arrisca em dizer o que vai estar profundamente na nossa consciência? Por que Deus disse, depois daqueles dias dos cumprimentos, eu mesmo vou colocar no âmago deles o que é me servir através da palavra? Você está com deficiência de pensar em coisas puras? Eu mesmo cravarei no teu entendimento a minha palavra. Por que a palavra está cravada no nosso entendimento e no âmago do nosso coração? Porque somente assim nós seremos restaurados. Quando alguém me pergunta, Miquel, eu estou com um problema. Qual o problema? Eu só consigo pensar em coisas impuras. Primeiro, o que você tem assistido? Segundo, o que você tem ouvido? O que você tem se debruçado? Isso é o que gera o que está na sua consciência e o que está no seu coração. E o que eu faço para me limpar? Abra as Escrituras. Peça ao Espírito que abra o seu entendimento. E à medida em que você come, você se encontrará naquele texto de Salmos 1. Bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem pleno desejo na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dará fruto na estação apropriada, suas folhas não murcham. Espírito da verdade, desculpe, eu gosto muito de falar em mistérios com Deus através das línguas, porque nós somos edificados através do dom de línguas. Mas sabe o que é fundamento? Palavra. Santificados sejam
na palavra. Aí o Senhor ministrou e eu escrevendo. Vou falar com a tua igreja, onde a palavra não encontra espaço à corrupção, onde a palavra não encontra espaço a desvio de conduta, onde a palavra não encontra espaço à cumplicidade com o pecado. Todo cúmplice do pecado tem ausência da palavra na sua vida, porque jamais nenhum homem, nenhuma mulher se torna um cúmplice uma vez que a palavra crava no seu entendimento. Jamais você se tornará um cúmplice ou fará parte de alguma imundícia, de algum engano, de alguma mentira, se a palavra pegou você. Por isso que onde a palavra não encontra espaço, a cumplicidade com o pecado. Onde a palavra não encontra espaço, a desvio doutrinário. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Segundo ponto que está no coração de Jesus. Ele anseia por aquilo que está no verso 20 ao 23. A unidade da igreja. Ele diz no verso 20: eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha que interessante. Estou com um problema na minha fé, pastor Andréia. Eu não sei, eu não consigo crer muito. A fé vem pelo quê, irmãos? A fé vem pelo quê? E o ouvir pela? Teu problema é fé? Crê pouco, crê muito. O fundamento é a palavra. Não tem fé porque não se aproxima daquilo que alimenta a sua fé. Por isso que nós devemos ser santificados na palavra. Segundo ponto, unidade da igreja, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que eles também sejam um. E perceba que isso aqui é tão profundo, irmãos, a unidade da igreja, porque logo depois disso, Jesus Cristo vai afirmar que o mundo vai sofrer uma reação ao olhar para a unidade da igreja. Ele vai dizer que à medida em que nós somos um, o mundo crê que Jesus foi enviado. Olha o poder da unidade da igreja. Já foi dito isso aqui uma vez, não sei se por mim ou por outro pregador ou pregadora, mas Satanás quer uma igreja de Corinto. Sabe por quê, irmão? Presbítero Fábio, Assis. Sabe por que Satanás quer uma igreja de Corinto nesses dias? Porque na igreja de Corinto tinha línguas estranhas, tinha ceia, tinha reuniões periódicas, mas tinha facção, inimizade, fofoca, calúnia, difamação, idolatria. Fala para o teu irmão, Satanás ama uma igreja com perfil de Corinto. O culto vai rolar, a ceia vai acontecer, e vai todo mundo para o mesmo barco que ele vai. Por quê, irmãos? Porque está faltando o sentido. Estavam comendo e bebendo indignamente, não discernindo o quê? O corpo do Senhor. Aí eu te digo, o que é o corpo do Senhor? A igreja. Então Cristo tinha o seu corpo. Entende isso aqui? Quando Cristo veio, morreu e nasceu a igreja, ele ressuscitou, o seu corpo espiritual é representado na igreja. Por isso que ele disse que eles comiam e bebiam indignamente sem discernir o corpo. Quem é o corpo de Cristo, irmãos? Está do teu lado. Nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros. E à medida em que esses membros se unem, se torna o corpo de Cristo Jesus. Por isso que Satanás quer destruir a igreja, porque ele sabe que o desejo de Cristo é ver uma igreja unificada.
unificada. Onde não há unidade, não há Cristo. E onde não há Cristo, só há espaço para um: Satanás. Porque a igreja aqui não se refere em si, quando ele diz para que o mundo creia, ele não está falando de forma espiritual, ele está falando de forma física. O mundo vai olhar para a igreja no físico, como nós estamos fazendo aqui, e vai ver a igreja se unindo, e aí eles vão crer de fato na vinda do Messias. Ser um é estar disposto a amar, e esse amor é que valida o discipulado. João capítulo 13, verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, porque a marca maior no discipulado é o amor. Essa palavrinha mágica, amor. Por isso que ele escreve: o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por que o amor tudo suporta? Porque é o amor que nos incentiva a estar no corpo de Cristo. A gente pega pelo nosso casamento de vez em quando um cônjuge não se dá com o outro, mas nem por isso deixa de amar. Aí alguns vêm para o seio da congregação e de vez em quando se esbarra com uma ofensa, quer ir embora, porque ainda não conheceram o que é amar. O amor é sofredor, amém, irmãos? O amor lança fora todo medo. A gente gosta de expressar: o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Mas quando ele está dizendo isso, ele está falando de um irmão com o outro. Aleluia. Ele está falando de um irmão com o outro. Quando o irmão não se dá bem com o outro, acabou. Não vivemos a característica do amor. Por isso, Cristo em vós é a esperança da glória. O que nos une é Cristo, e essa é a perfeição da igreja. A igreja não é perfeita porque tem o baixinho, o alto, o mulatinho, o branco. Não. A igreja é perfeita porque Cristo faz parte dela. Você vai olhar para a estética de alguém, você vai olhar para a condição de alguém, e talvez não haja nada nesse alguém para te fazer permanecer no caminho. Mas se os teus olhos olharem para Cristo, você encontrará incentivo para jamais se distanciar desse caminho. Porque Cristo é o único caminho e a única verdade, amém, irmãos? Glória a Deus. Talvez você se perguntou, e se não, eu mesmo pergunto: qual é o modelo dessa unidade? O modelo dessa unidade quem dá é Cristo. Cristo nos diz qual o modelo de unidade que se espera de sua igreja. Ele vai dizer: assim como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles sejam um. Minha amizade com meu irmão talvez seja bacana, linda e até inspiradora. Mas a unidade da igreja não depende de nós em si. Ela depende do modelo que veio de um nível de eternidade. Jesus está olhando para o Pai e está olhando para a sua igreja e dizendo: vocês têm que ser um, como eu sou com meu Pai. Por que Jesus disse isso? Porque o Pai e Cristo são um. Assim como também o Espírito. Mas como nós pegamos essas duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, Ele deseja que nós sejamos um. O modelo de unidade da igreja é o modelo do Pai com o Filho. Vocês já pararam para perceber a reverência que Jesus tinha com seu Pai? Você já parou para perceber a reverência que Cristo tinha e o respeito e a intimidade? É assim que Ele olha para nós e nos espera. O mesmo afeto que Cristo tinha com o Pai é que a igreja tem que ser entre os seus membros.
Porque é isso que nós devemos ter. É a característica que o próprio Jesus nos ensinou. Assim como tu, ó Pai, o és em mim, que eles sejam um. Fala para o teu irmão, dá teu jeito, que eu vou dar o meu jeito. Mas nós devemos ser um. Fala para ele, você é problemático. Eu sou mais do que você. Mas nós devemos ser um. Você gosta de azul, eu gosto de amarelo. Mas nós devemos ser um. Você gosta de camisa de manga ou de sem manga? Mas nós devemos ser um. Você gosta de jogar futebol? Eu não gosto, mas nós devemos ser um. Você tem a cor distinta da minha, mas eu também tenho que ser um com você, e você também tem que ser um comigo, porque em Cristo não há bárbaro, não há judeu, não há cita, Cristo em nós. É o segredo da nossa unidade. Aí você olha para alguém, nossa, é difícil aturar esse irmão. É claro, ele não tem que ser como você, ele tem que ser como Cristo. Dá sede, irmãos. Misericórdia. O modelo tem que ser Jesus. Se o modelo não for Jesus, feche as portas da congregação e vamos todo mundo fazer uma conversa fiada ali na praça do 7 de abril, porque a gente não entendeu o que é o Evangelho. Mas uma vez que a gente entra para congregar, o modelo tem que ser Cristo. E eu não estou falando com Cristo tão gente boa ao ponto de ser cúmplice do nosso pecado. Eu estou falando de ser como um Cristo viril, que quando a igreja estava desorganizada, ele meteu a mão na chibata, o chicote, botou todo mundo para fora do templo e disse, se tem uma coisa que tem que ter na igreja, é reunião de oração. Eu vendo isso, tome isso, por apenas não sei quanto, eu estou aqui com meus não sei o que, eu vendo isso aqui, e é tanto, é 30, é porque não sei o que, e Cristo, centro das Escrituras, foi colocado de lado. Porque o homem está ensinando sobre ele mesmo de cima da tribuna. Esqueceu que quem brilha na tribuna é Jesus. Esqueceu que quem muda o ser humano é Jesus. Esqueceu que o fundamento da igreja não é entretenimento, é a palavra de Deus. Se você entrar daquela porta para cá, você vai ouvir as Escrituras. Gostando ou não, a verdade continua sendo a nossa razão de fé. Eu sei, a fumacinha é boa de vez em quando de alguns altares, mas o fundamento é a palavra de Deus. A cor do púlpito pode ser escura, o telão pequeno, o telão grande, os instrumentos os melhores. O que vai dar a ênfase no ministério é a palavra que está sendo pregada. Nós não estamos aqui, como eu já ouvi uma vez, para entreter os bodes. Nós estamos aqui para falar com a ovelha de Cristo, e a ovelha de Cristo ama o pasto verdejante. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou inspirado aqui pelo Senhor, irmão. Meu Deus do céu, há uma graça sobre as nossas vidas. Fala para o teu irmão, o fundamento ainda é Cristo. Efésios 4, do 2 ao 3, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ninguém suporta se não tiver essa característica, porque a única forma de suportar alguém que testa o nosso caráter, que testa o nosso grau de ira, de cólera, é o amor. A única coisa que nos faz suportar uns aos outros é o amor das Escrituras. E esse amor é o que Cristo compartilha conosco. E sabe o que é suportar uns aos outros? É aguentar, diaconisa Débora, de forma mútua.
Ele diz suportai-vos. Ele não falou para a banda da direita suportar a da esquerda e a da esquerda não se esforçar para suportar a da direita. Ele está dizendo que deve ser um consentimento mútuo. Suportar um ao outro é segurar a carga um do outro. Assim como eu suporto teu temperamento esquisito, melancólico, fleumático, colérico, assim também você suporta os meus temperamentos. Até porque Cristo é o maior modelo de unidade. Por isso que ele desceu do céu e disse: a partir de hoje vocês vão ser um, como eu e o Pai somos um. Aleluia! Procurando guardar a unidade do Espírito. Aí o Senhor colocou algo no meu coração. Nós somos, no caso vocês, e eu estava lá ouvindo, mas nós somos os principais responsáveis dessa unidade. Fala para o teu irmão: você é responsável, como eu também sou responsável pela unidade da igreja. Ah, mas aquele irmão, um dia eu já fui aquele irmão. Era meio barro, era meio tijolo, desistia. Se ninguém fosse na minha casa me buscar para ir para a congregação, eu não ia. Se ninguém fosse me levar para de cima do monte, eu não aprenderia o que era oração. Se ninguém me falasse de Jesus, um dia todo mundo vai ter que suportar alguém. Por isso que eu disse, nós temos que dar o jeito. Jesus disse que nós devemos ser um, independente do temperamento. E esse é o vínculo do Espírito, a unidade da igreja. Terceiro, nos conduzir a estar onde Ele está. Esse é o terceiro desejo do coração de Jesus, que nós pudéssemos estar onde Ele está. Verso 24: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Jesus deseja que a sua igreja esteja onde Ele está. Onde Cristo está agora, nesse exato momento? Eu sei que você vai falar, em cada um de nós somos o corpo de Cristo. Mas onde Ele, a pessoa de Cristo, está? À destra de Deus Pai. Para estar com Ele. Onde Ele está? E você vai dizer: à destra do Pai. Onde Cristo está? Onde Cristo está? E quem Ele está esperando? Sua igreja. Ele não vê a hora da sua igreja o encontrá-lo. E de qual forma a sua igreja anseia? Eu quero ir onde Ele está. Eu quero habitar com Cristo num céu de glória. Eu não vejo a hora de sair de paciência. Eu não vejo a hora. E eu não quero sair do estado do Rio para ir para o estado melhor. Eu estou falando de um céu de glória. Eu estou falando de eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Quantos já foram para o shopping aqui? Quantos já foram? Não é possível que essa igreja nunca foi. Não, irmão. Eu já fui. Quantos foram para uma praça de alimentação? Quantos foram para um parquinho para brincar? Olha que coisa nostálgica. Agora, nada disso vai se comparar. Porque todas essas coisas que eu falei enjoa. Mas o lugar onde nós entraremos não nos enjoa.
Eu estava uma vez dentro de uma sala de preparatório militar, era ali em Campo Grande, e a galera resenhando, conversando. Eu sempre fui muito na minha, e alguns jovens conversando na época, falando a respeito de Jesus. Eu era tanto na minha que o professor me apelidou de ungido dentro da sala. Toda vez que eu entrava, ele falava assim: e aí, ungido, beleza? Ele não cria em nada, irmão, mas era um cara que zoava as escrituras. E eu de boa suportava aquele cara, porque eu sabia que ele estava no nível de ignorância. Então eu estava ali num propósito, eu queria passar em prova de concurso. Eu não queria, meu compromisso não era com esse professor, mas ele era um cara gente boa, inteligentíssimo. Aí uma vez eles estavam resenhando, conversando a respeito, trocando piadas a respeito do céu. Aí uma das jovens olhou e falou assim: ah, professor tal, poxa, eu acho que o céu não é para mim não. Aí eu olhei assim, falei: vamos ver até onde ela vai conversar sobre isso. Ali, olha, mas por que você pensa isso? Ela: ah, não, eu acho que lá vai ter um monte de pessoas idosas, e lá como uns monges fazendo, oh, santo, santo, santo. Aí eu dentro de mim eu falei: não, 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 ela desconhece o que ela está falando. Mas sabe qual foi o problema? É que esse foi o modelo do céu que transferiram para ela. Esse foi a inspiração de eternidade que transmitiram para ela. Porque eu duvido que se alguém que experimentou, que foi lavado, que recebeu o Espírito na sua vida, falasse de um nível de eternidade, se ela iria falar que o céu era uma coisa estranha. Muito pelo contrário, os olhos dela iriam se abrir, e como Estevão olhou para o alto e viu o Filho do Homem de pé, esperando a oferta do Novo Testamento, o primeiro mártir, e onde Cristo estava, à destra de Deus, e onde sua igreja estará, à destra de Deus. Eu sei, está chegando o aniversário da igreja, está chegando a explosão de glória, mas o nosso maior desejo é se encontrar com Jesus, e é isso que tem que morar no nosso coração. Meu Deus do céu, aleluia, aleluia. João 14, verso 3: e quando eu for, eu vou preparar lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim. Coloca isso aqui, irmãos, e a gente vai para o último ponto e encerra aqui. João 14, verso 3. Vamos todos juntos? E quando eu for e vos preparar. Percebe? Para que onde eu estou, onde Jesus está, que ele diz que ele está aguardando a igreja de estar onde ele está. Ele está nos aguardando no céu de glória. Nosso maior desejo tem que ser ir para a eternidade. Sabe o que eu estou sentindo falta, irmãos? De testemunhos, de pessoas que sonharam com o arrebatamento da igreja. Eu sempre gosto de pegar a rapaziada jovem, porque eu tive que ser radical com a minha juventude. Mas eu me amarrava quando lançava uma fita do Nintendo. Para quem jogou muito Mario Bros na época, ou joguinho do Sonic. Quem não viu a fitinha do Nintendo não vai saber, não vai entender nada. Mas eu me amarrava por um jogo novo que ia ser lançado. O Play 1, que hoje todo mundo acha que é feio, mas na época era febre, irmão. Quem tinha um Play 1 era o ricaço da comunidade. Mas depois que Jesus mudou minha cosmovisão, eu passei a deixar esses brinquedinhos de lado. E eu ficava me perguntando: quando será, ó Deus, que tua igreja será levada? O Senhor diz que nós não saberemos a hora nem o dia, e é claro que eu sei disso. Mas o anseio é ir morar com Ele.
Fale para o teu irmão, ande com pessoas, não pessoas ignorantes, pessoas entendidas, que almejam a eternidade. Aí as nossas resenhas se reuniam dentro da casa. Não podia se reunir naquele tempo, que se reuniu tinha que dar a mão, ungir as mãos. E a gente fazia aquela corrente de fogo, era o nome. Dávamos as mãos uns aos outros, era a juventude daquele tempo. O meu lamento, irmãos, é que parte desses jovens que eu participei junto com eles não estão mais no caminho. Porque a caminhada é árdua. Mas onde a gente se via, não tinha tempo e nem lugar. A gente dava as mãos e dizia, Senhor, unge a nossa vida. Nos faça ser nascido do alto. Nos faça ser nascido do Espírito. Quando não, a gente varava a madrugada, um na casa do outro. Antes, era para jogar videogame essa rapaziada. Mas depois que Cristo abriu os olhos, Davi, as madrugadas tiveram um cheiro diferente. Às vezes a gente varava jogando dominó até as 4 da manhã. Mas depois que a gente aprendeu o que o Espírito passou para nós, a gente orava na madrugada até ver o dia raiar. E meu amigo, minha amiga, nós tínhamos prazer. Por que tinham prazer, Miqueias? Porque onde Cristo está, é onde nós desejávamos estar. E hoje eu estou aqui com o mesmo desejo e graças a Deus com a mesma euforia, dizendo, nossos olhos precisam se voltar para aquilo que é de valor, nosso coração precisa se voltar para aquilo que é de valor. É tempo de ganharmos as nossas madrugadas com Deus, é tempo de importunarmos o Senhor da igreja, é tempo de derramarmos lágrimas juntos, em oração dentro de casa, em oração no monte, em oração na esquina, em oração na praça. Sabe o que o mundo está aguardando? Os filhos esfomeados se manifestarem para dizer, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos. Qual foi a última vez que alguém bateu na tua porta e disse assim, meu irmão, o que foi, meu amigo, minha amiga? Eu estou com fome de Deus, eu estou desesperado. De vez em quando a gente vivia essa resenha. Um batia na casa do outro e não tinha hora. Aí falava assim, cara, eu só vim na tua casa porque eu estou com um desejo de orar muito grande. Mas você é a única pessoa que é tão doido quanto eu. Que Deus nos faça assim, irmãos. Que Deus desperte no nosso coração esse espírito que mexe no nosso interior e que muda o quadro ao nosso redor. De pessoas baterem na sua porta, meu irmão, minha irmã, não é mais para falar da vida do outro. Me desculpa ser sincero, mas às vezes as reuniões, amigo Dilson, são para falar mal do outro. Deus quer mudar a nossa sorte. Que nossas reuniões sejam para falar do reino de Deus. Quantos aqui já foram convidados? Ou alguém já bateu na sua porta desesperado? Mas a minha oração para esses dias é que Deus desperte esse sentido de fome na sua vida. Só alguns creram. É que Deus desperte essa fome na vida de vocês.
Você está rotando santidade? Não. Vamos falar do que a gente vive? Vamos transmitir o fogo que está no nosso coração. O meu desejo, irmãos, é que pessoas queiram fazer gabinete. Não é para falar de problema. Não é para dizer assim, ô pastor, me ajude a salvar meu matrimônio. Ô pastor, estou com problema na sexualidade. Eu não consigo parar de assistir esse vídeo. Eu não consigo deixar de fazer essa prática. O meu desejo é que o Senhor mude a sua sorte. Que os nossos gabinetes sejam para transferir experiência. Ô meu irmão, minha irmã, é chegada a hora da gente transferir experiências. É chegada a hora, diaconisa Débora, de nós olharmos uns para os outros, dentro ou fora da congregação, dizer, cara, eu acordei hoje com a nostalgia da eternidade. Eu acordei hoje com uma fome de Deus, que a primeira pessoa que eu lembrei foi de você. Então é para tu mesmo que eu vou ligar. O que tem na sua casa? Eu só tenho um copo de água e um pão velho do dia anterior. Não importa. O desejo de orar é maior. O desejo de ser espiritual é maior. Sabe por que está acontecendo esses escândalos na nação brasileira? Está um estado precário de pessoas espirituais. E eu não estou falando de fantoches. Eu não estou falando de púlpitos que são picadeiros. E homens que são palhaços, que vivem entretendo pessoas dentro da congregação. Eu estou falando é do Espírito movendo a igreja. Eu estou falando, meu irmão, minha irmã, é de alguém bater na porta da tua casa dizendo, eu ouvi a oração de vocês e eu tive que parar aqui, porque eu tinha uma vida como vocês e eu quero esse Cristo no meu interior. Meu irmão, quero acordar falando em línguas. Aleluia, aleluia. Eu quero despertar jubilando no Espírito. Eu quero dar um salto da minha cama dizendo, Hosana nas alturas. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo de nós sairmos da superficialidade. O problema é que a tecnologia avançou e nós se tornamos refém de uma tecnologia. Se não tiver uma fumacinha, não encanta ninguém. Se não apagar as luzes, não encanta ninguém. Se não tiver uma boa oratória, não encanta ninguém. É porque nos falta voltar para o seio do amor ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos dependentes até de um fundo, de um teclado, para chorar diante da presença de Deus, enquanto o Espírito está dizendo para a igreja, volta para onde vocês caíram. Voltem ao primeiro amor. Oh Jesus, oh meu Pai do céu. Isso, vai aí do seu lugar glorificando, meu irmão. Tá calor, Miquel? Tá, eu já tive em lugar pior e mais sujo e com muito calor. E eu estava brisando nessa hora. Não vai ser esse climinha pouquinho aqui dentro que vai me segurar. Se eu tiver que derramar minhas lágrimas, meu suor em cima de um púlpito ou de uma cadeira, eu vou me dar por inteiro ao Senhor da igreja. Ele disse através de Romanos capítulo 12, apresenta
apresentai-vos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto. Esse é o vosso culto. Culto não se faz com cadeira. Culto não se faz com harmonias de instrumento. Culto se faz com pessoas. Eu te convido do seu lugar a glorificar ao Senhor. Glorifique ao Senhor, porque o último ponto do desejo do coração de Jesus é sermos capazes de amá-lo ardentemente. Ele disse: eu lhe fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles. Se coloque de pé. Oh, Jesus, enquanto não contemplarmos quem Ele é de fato, não teremos a capacidade de amá-lo ardentemente. Você já deve ter ouvido essa fala, porque contemplar a Jesus é ser transformado. Ninguém que contempla Jesus permanece da mesma forma. Todos que contemplam Jesus são transformados, Jonathan. Porque Jesus, Ele muda o nosso viver. E olha só, Jesus disse: eu fiz eles conhecer o teu nome. Você percebe que Jesus dizer que Ele está fazendo os seus discípulos conhecer o seu nome, é porque Jesus está se revelando? Amém ou não amém, irmãos? Jesus está se revelando, porque Ele está dizendo: eu os fiz conhecer mais. Aí um problema surge. Um problema surge, Stanley, em João capítulo 14. Porque em João capítulo 14, Jesus está se revelando aos seus discípulos. Ele se revela ser o caminho, a verdade, a vida. Ele vai dizer que o Pai estava sendo transmitido através dele, pastor Augusto. Só que um problema surge, porque no ambiente onde Jesus está se revelando, Filipe vai duvidar e vai dizer: então mostra-nos o Pai. Quem via Jesus via o Pai, amém, irmãos? Se ele está pedindo para que mostre o Pai, é porque ele ainda não conheceu Jesus de fato como Ele é. Por isso ele diz: mostra-me o Pai, e isso será o suficiente. Jesus vira para ele e diz assim: você não percebe, Sara, que eu e o Pai somos um? Quem vê a mim, tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me. Porque é possível, e o Senhor ministrou isso ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês. É possível estar num ambiente onde Deus se revele sem experimentá-lo. Por que às vezes a gente tem que pregar o mesmo evangelho de novo, de novo, de novo? Porque é possível num ambiente onde o Pai está se revelando através do Filho, pessoas não conhecê-lo em nível de experiência. Fala para o teu irmão: nós precisamos ter mais experiências com Deus. E nesse momento eu quero convidar você, que talvez esteve no caminho e se distanciou, ou você que nunca confessou a Cristo Jesus, mas hoje você decide se render ao Senhor. Vem aqui à frente e deixe nós orarmos pela sua vida. Miqueias, eu estava distante, mas hoje Jesus pegou minha vida. O ministério vai entoar uma canção, eu não vou estender muito porque nós temos ceia ainda, mas eu convido você que se distanciou do Senhor
a refazer a tua caminhada. Ou você que nunca confessou Jesus, vem aqui à frente e deixe nós orarmos pela sua vida.